E de repente o chat GPT mudou tudo. Hoje a AI é o maior tema de investimento atual e da próxima ou das próximas décadas. E aí tem uma estatística que eu vi no TED de São Francisco, alguns meses atrás, que eu achei muito interessante. Se pegar as empresas de SaaS americanas, na média a receita por funcionário é uns $220 mil. Tá. Se você pegar as 10 maiores de SaaS, já vai para mais de $500 mil. Aí você pegar as 30 empresas de AI mais importantes de São Francisco, a receita por empregado é $2,2 milhões. 2026 deve ser o poço da desilusão. Os modelos alucinam e não estão integrados na cadeia de valor da empresa ainda, nos processos. Então, tem um certo medo de gastar demais e não se medir o resultado, ou eventualmente até ter uma solução melhor daqui a 6 meses. Acho que está todo mundo perdido ainda, mas isso vai ser solucionado em 1 ou 2 anos. Bem-vindos ao podcast Alavancados. Eu sou o Dan Cohen e hoje a gente vai conversar com o Rodrigo Barros. Aí falando um pouco aqui do nosso convidado, o Rodrigo foi executivo e investidor com ampla experiência em finanças e estratégia corporativa. Ele trabalhou em instituições financeiras como BTG, Axis, Deutsche Bank e JGP. Ele fundou a Amago Capital e foi diretor de M&A da Raizen. Desde 2020, o Rodrigo se dedica ao universo da inteligência artificial, sendo pesquisador e defensor ativo do uso de LLMs e de IA para gerar produtividade, inovação e vantagem competitiva nas empresas. Então, Rodrigo, é um prazer ter você aqui, super legal. E acho que eu fiz uma pequena apresentação, mas acho que é importante você contar um pouco da tua história, porque realmente, né, a gente não encontra muita gente no mercado que desde 2020... está focado em entender, que foi naquela época da Covid, né? Foi. Em aprender IA e isso aconteceu, cara. Claro, eu vou até voltar um pouquinho atrás antes de contar essa história, porque eu lembro, eu devia estar na 4ª série, que meu pai ofereceu uma viagem para o exterior para mim e para minha irmã. E eu falei, não, eu não quero viagem para o exterior, eu quero um computador. Quando isso? Isso aí tem, sei lá, 35 anos. Tá. Nada, 35 nada, vamos fazer mais conta aí. Isso aí tem viagem mais de 40 anos. Você trocou uma viagem para o computador? Troquei. Então, assim, computador sempre esteve na minha vida, essa parte de computação, né? Foi a minha melhor matéria na faculdade. Eu estava morando nos Estados Unidos na época que a internet estava voando, 98, 99. E eu fui para o mercado financeiro porque tinha muito computador. Então, obviamente, é uma história longa de amor com computação. Agora, indo especificamente para 2020, quando o Covid veio, num dia assim, triste, né? Que eu estava vendo o Cuomo na televisão, falando lá dos respiradores. Eu falei, cara, eu tenho que ter um legado disso. Tenho que transformar esse momento ruim em alguma coisa boa. E eu coloquei na minha cabeça que o legado do Covid ia ser aprender AI. Então, nessa época... Você programava já nessa época? Programava muito básico, assim, né? Sempre fiz curso de Visual Basic, macro. Visual Basic, nossa. Você comprava Visual Basic por causa dos manuais, né? Eram 2.000 páginas de manuais, pesavam uns 10 quilos. Isso. Eu lembro, fazendo curso no centro do Rio de Visual Basic. Sempre fiz muito curso de simulação, At Risk, Crystal Ball. Monte Carlo. Mas então eu coloquei, e aí eu escolhi um diploma da Udacity, que demorou umas 300 horas para fazer, que era de inteligência artificial para o mercado financeiro. E o que eu ouvi da minha mulher, porque eu ficava o dia inteiro lá no Python, aquelas letrinhas, ela falava, não aguento mais ver essas letrinhas na tela. E foi meu primeiro curso, né? E eu me apaixonei, porque eu vi o quanto de produtividade o AI consegue dar, se não para todo mundo, para mim, com certeza. Então você colocou na cabeça que você ia aprender e fez o curso de 300 horas. Isso. E assim, desde 2015, por uma série de razões, primeiro com curso online, depois por amizade, depois por cursos em Stanford, eu vou para o Vale do Silício, né? Então, depois desse curso do Udacity, esse nano degree que eles chamam, todo trimestre, desde então, sem exceção, eu fiz algum curso relacionado à programação ou AI. Porque tem uma frase que eu vi lá atrás, que é a seguinte, né? Metade do investimento em marketing vai para o lixo. O problema é que você não sabe qual metade. Então, o importante da AI ou programação, mesmo sem saber exatamente qual vai ser o uso, é que você sabe que está na categoria certa. Exatamente o que? Depende. Então, se pegar mais ou menos 2 anos atrás, eu estava assim, se eu tivesse gasto esse tempo que eu gastei com AI em cripto, eu estaria muito mais rico, estaria aplicando muito mais. E, de repente, o chat GPT mudou tudo. Hoje a AI é o maior tema de investimento atual
e da próxima ou das próximas décadas. E aí hoje, depois de todo esse tempo estudando AI, né, acho que até o que motivou a nossa conversa é, como se aplicar AI nas empresas de uma maneira racional, né? E aí acho que a primeira pergunta que eu ia te fazer é assim, o que você acha que vai ser a estratégia de AI vencedora para empresas? Eu gosto muito de pegar o hype e transformar em coisas não sexys, né? E reengenharia, eu acho que não vende, né? Se colocar na feira a barraquinha do AI, vai estar muita gente, né? Se chamar de estatística, não vai ter ninguém. Se chamar de reengenharia, não vai ter ninguém. E, no fundo, né, banco de dados estatística é o início do AI. E as pessoas não falam. Eu acho que tem muito a ver com reengenharia, né? Porque essa parte do AI que teve até hoje, que é usar o GPT, ter respostas melhores, sair do trabalho mais cedo, ser um aluno mediano sobre um tema que você não conhece, essa produtividade está muito difícil de ser medida. Né? E ela não é duradoura. Se o empregado sair da empresa, se o sócio sair da empresa, esse conhecimento se vai. Se olhar para ter o ganho real, precisa substituir processo. E aí tem uma estatística que eu vi no TED de São Francisco, alguns meses atrás, que eu achei muito interessante. Se pegar as empresas de SaaS americanas, na média a receita por funcionário é uns $220 mil. Tá. Se você pegar as 10 maiores de SaaS, já vai para mais de $500 mil. Mas se você pegar as 30 empresas de AI mais importantes de São Francisco, a receita para o empregado é $2,2 milhões. Então, quando você pensa no processo novo, dá para fazer muito mais. E aí não tem como deixar de comparar com o Nubank, que partiu do modelo de negócio sem agências. Então, eu acho que vai depender muito, caso a caso, de como adotar, e vai levar uma reengenharia total de processos, sim. Entendi. Mas a gente tem visto muita empresa que vai no plug and play, né? Meio que só para falar que tem AI. Eu acho que sim. Apesar de, como é que posso falar? Uma coisa boa, mesmo que mal utilizada, deve fazer algum bem. Não, mas, por exemplo, você usar AI em cima de um processo que já é ruim. Ruim. Será que tem alguma lição de casa que deveria ser feita antes da empresa começar a pensar em utilizar AI para melhorar a produtividade, o processo? Eu acho que tem muito de experimentação. Então, quando eu vou para o Vale do Silício, eu fui 2 vezes nesse último semestre, eu vejo as pessoas, os empreendedores muito humildes. Então, dando um exemplo, né? Uma incubadora que até é sponsored pelo Sam Altman, que eu fui 2 vezes, chamada The Residency. O modus operandi lá está em fazer uma versão do aplicativo por dia, ver qual a reação dos usuários, e na manhã seguinte tem uma outra versão. Então, essa cultura da experimentação, né, os squads, o rapid prototyping, né, em inglês, eu acho muito importante. Entendi. Então, mas para você ter essa cultura da experimentação, no final das contas, você tem que ter uma mudança da cabeça do C-Level, né? Sim. É alguma coisa que tem que vir do CEO, por exemplo. Sim. Com certeza. Quem tem que ser o cara que puxa a bandeira da AI numa empresa? Todos C-Level. Eu acho que é um trabalho de equipe, né? A partir do momento que a gente vai ficando mais experiente e tendo mais vivência, a gente vê que o segredo do sucesso das empresas é uma cultura forte, onde todos estão na mesma direção. Né? E aí tá vindo aqui na minha cabeça aquela frase do Charlie Munger, né? Me dê os incentivos que eu te dou o resultado. Você tem tido muita interação com os C-Levels de empresa a respeito desse assunto? Porque eu acho que a tua pegada agora é exatamente essa, né? Levar esse teu conhecimento para as empresas. Se você tem tido esse contato, qual tem sido o feedback desse pessoal? Eu tenho conversado mais com investidores e nível de boards. Tá. Eu sinto que tem muito interesse, mas muito receio de aplicar ainda, dado que é tudo muito novo. O receio é do quê? Eu acho que o receio está principalmente em não ter as métricas para poder provar que a empresa foi do ponto A para o ponto B. Sim. E isso... Tem até um termo que eu ouvi lá na TED e estava ouvindo hoje num podcast de manhã, é que 2026 deve ser o poço da desilusão. Então, se por um lado a gente está super otimista com longo prazo, por uma série de razões, né, que eu posso citar aqui depois, por outro lado, a nível de tarefa, a gente já consegue ver o potencial do AI. Então, se pegar uma conferência que eu fui, que teve 114 sessões, o estudo que eu fiz é que quem usou AI teve 55% mais de produtividade, com 30% menos de custo. Isso era no GPT-4 ainda, na época. Se a gente sabe disso, ao mesmo tempo,
os seres humanos ainda estão coordenando das tarefas porque os modelos alucinam e não estão integrados na cadeia de valor da empresa ainda, nos processos. Então, tem um certo medo de gastar demais e não se medir o resultado, ou eventualmente até ter uma solução melhor daqui a 6 meses. Então, acho que está todo mundo perdido ainda, mas isso vai ser solucionado em 1 ou 2 anos com a questão dos agentes, na minha opinião. Mas já tem casos, assim, de grandes empresas que utilizaram AI e conseguem comprovar, você falou, né, que você tem 50% de ganho de produtividade com 30% menos de custo. 55, foi a minha conta. Tem sim. Aí a gente cai num outro ponto, né? As empresas ou os estudos que foram feitos, muitas empresas não querem divulgar. Né? Se você pegar o David Sachs, por exemplo, que é o czar do AI, né, da Casa Branca, ele estava comentando recentemente que estava muito preocupado com o speech das empresas americanas de redução de workforce, principalmente quando a Amazon falou nisso. Então, o C-Level que eu conversei até agora tem muita preocupação de falar publicamente que AI reduz a necessidade por funcionários. Mas tem alguma área mais específica? Processamento de documento. Processamento de documento. Eu tive com uma startup, com o CEO de uma startup que está processando documentos de solicitação de empréstimo para um grande banco francês. Tá. E eles estão processando 500 mil documentos por dia. Esses 500 mil documentos, né, quando a pessoa aplica para um empréstimo, gera 80 números que vão para o credit scoring do banco. Então, não foi alterado o modelo de credit scoring do banco. Né? O know-how, a vivência, continua o mesmo. Só que, em vez de ter uma equipe para ler o documento, ler o imposto de renda, né? Imposto de renda 2024, imposto de renda 2023, colocar lá manualmente, agora o AI faz isso. Com a LLM, teoricamente, ficou mais fácil. Né? Mas a LLM, nesse caso, ela não usa a memória também para reconhecer que um contrato social é um contrato social e que aquela pessoa que tem poderes no contrato social é quem pode ser? Não tem uso de memória nisso, os padrões anteriores? Tem. Para o aluno nota 7, aluno nota 8, a LLM é muito boa. Tá. Mas do jeito que eu organizo meus sistemas de produtividade, eu diria que tem 4 caixinhas. A caixinha do input, que é altamente customizado. Então, são bancos de dados que eu fico, às vezes, literalmente anos desenvolvendo e tem bastante informação proprietária. Tá. Né? Porque é o que se alimenta nele, né? Eu crio algoritmo para buscar a informação certa, para ajudar a LLM a decidir. Tá? Aí tem a parte de processamento, que aí usa a LLM. Tem a terceira parte, que é a parte de validação. Tá. Porque, como executivo, né, eu quero saber se a decisão foi correta ou não. E tem quarto, que é a parte de apresentação. Então, isso a gente está vendo cada vez mais, que a LLM é uma parte de um sistema. Mas ela não é para ser usada individualmente. Na verdade, pode ser usada individualmente, mas você vai estar, vamos dizer assim, talvez você tenha um QI de 100 em vez de um QI de 140. E não é linear. Tá. Mas nesse caso do banco... O resultado não é linear. Mas nesse caso do banco, você está falando assim, usa a própria base de dados do banco, então usa a própria documentação do banco, não fala para ele inferir. Sim. Você tem um input de qualidade. É uma das possibilidades, isso, sim. Entendi, tá. Legal. E aí, cara, eu tinha visto uma coisa que você falou em relação em quem deveria estar envolvido na empresa. Você acha que existe hoje já nas empresas uma posição de Chief AI Officer, cara? Não. Eu acho que não. Você acha que deveria existir? Eu acho que talvez... Uma boa pergunta. Porque assim... Vamos lá, isso é um problema existencial. A questão é a seguinte, a velocidade da onda de AI é tão grande que esse problema de AI não vai poder ser postergado para o próximo CEO. Vai ter que ser resolvido na gestão atual. Então, vai precisar de mais velocidade. Então, eu diria que vai ter, desde que... Seria bom ter um Chief AI Officer, desde que suportado por todo o C-Level. Porque tem o livro-texto, tem a vida real. Na vida real, corporate politics é um negócio muito forte. Sim, sim. Não, e assim, o Chief AI Officer é uma posição, assim, digamos, não muito política, né? Porque, teoricamente, é o cara que vai estar aumentando a produtividade e vai ser responsável pelos cortes. Não, mas vai precisar de recurso, né? E vai precisar de recurso. Não, e também não é uma área barata, né? É uma área que tem capex. Mas você já viu alguma empresa falando? Eu não tenho uma resposta. Agora, o que eu já vi é fundos, hedge funds, terem uma pessoa muito sênior para AI. Então, por exemplo, né, eu fiz
O primeiro curso de LLM que eu fiz, e eu fiz uma segunda vez, porque a mesma aula, porque muda tão rápido, foi com um engenheiro do Google, que agora é o responsável por AI no Balyasny, que é um hedge fund de, se eu não me engano, 30 bi de dólar. Ele é quant, não? Não necessariamente. Tá. Ele nem porque, na verdade, quant já usa AI faz tempo. Porque eu também uso para investimentos, né, que é meu background, mas eu uso para potencializar a análise fundamentalista. Tá. Então, acho que ele nem é quant, acho que é mais fundamentalista. Agora, o que eu tenho ouvido assim, alguns hedge funds usarem isso, e aí a tese, inclusive, dessa pessoa é de que isso pode levar à concentração na indústria de wealth management e investimento, porque o custo vai ficar muito elevado. Vai ficar elevado? Sim. Tem rumores aí de um outro hedge fund, esse aí eu não vou falar porque eu ouvi, não diretamente da pessoa, mais de 20 milhões de dólares sendo gastos com AI e dados por ano. Tá, entendi. Mas tem uma vantagem, né? O analista vai embora e aí fica, né? Você acha, cara, e aí é uma pergunta que não tem tanto a ver com o que a gente está falando, mas com o teu background passado e com o meu background passado. Você acha que AI substitui o analista fundamentalista? Com bons prompts? Então, eu estava conversando isso com um gestor muito bom dos melhores gestores brasileiros de ações outro dia, quando eu estava no Rio. E tem uma injustiça nessa onda agora, porque ela valoriza o sênior, né? Porque precisa da criatividade, precisa da experiência, precisa saber o que aconteceu no passado, precisa saber qual dado usar. Então, mas AI, você pode carregar tudo isso, não? Sim, mas precisa muito do arquiteto do sistema. Então, quem é mais sênior, eu me arrisco a dizer que tem mais valor, e quem é mais júnior, quem coleta o dado, quem faz a planilha básica, esse aí perde valor. Então, eu acho que concentra, né? Então, em vez de uma equipe de análise ter 20 pessoas, talvez agora sejam 3 analistas de um gestor. Eu acho que vai enxugar bastante, sim. Então, você está falando do júnior, né? Mas você acha, então, que nunca uma AI vai poder substituir um cérebro do Luiz Stuhlberger, por exemplo, da vida? Eu diria que, no limite, o AI replica qualquer pessoa. Mas replica qualquer pessoa como ela foi, não como ela pode ser. Tá. Entendi. E a criatividade é importante, né? O Stuhlberger contou uma vez uma história, né? Quando ele... Me conheci se eu estiver errado, Stuhlberger, gosto muito de você sabe disso. Mas que a primeira porrada dele foi que, se eu não me engano, ele foi para Foz do Iguaçu e teve uma intuição assim, tipo, pô, vou viajar, não quero me preocupar, vou comprar dólar. E aí teve a Maxi e o dólar foi para a Lua. Então, assim, a AI não teria aquele insight, tipo, vou tirar férias e quero proteger o dólar. Não, eu estava trabalhando nessa época na Grifo. Não foi isso? Foi. Eu não sei exatamente o que entregou, mas eu me lembro que quando ele deu essa ordem da gente comprar dólar, ele não estava no escritório. Tem uma disciplina que eu gosto muito, o meu ex-sócio aqui, Irã Siqueira, também é fã, estudou isso bastante no MIT, que se chama Sistemas Dinâmicos. Tá. Né? E nos sistemas dinâmicos tem uma pergunta inicial que você precisa saber para modelar, que é se o sistema reverte a média ou se o sistema é exponencial. Por que eu estou dizendo isso? Porque o AI ele reverte a média. No fundo, tem uma base estatística lá, que eu acho uma base estatística até mais sofisticada que as pessoas pensam, como alguém falou outro dia, ela é mais bayesiana do que as pessoas pensam, mas o que é exponencial, ela não está vendo. Então, pegando uma empresa genérica, se pedir para o AI estudar, talvez ele vai olhar, o PI versus a média histórica está 10% acima, vende. E aí você vai ter uma reunião com o CEO, ele vai falar, acabei de fechar uma venda, né? Fala para o mercado que vai aumentar meu lucro 50% ano que vem. A gente consegue pensar em intuição em termos de algoritmo, cara? Eu diria que hoje, com certeza não. Até tem um vídeo no YouTube do responsável lá pelo DeepMind, que o título é tudo computável? E, pelo que eu entendi, ele acredita que sim, mas não estamos lá ainda. Mas pega todo, né? E, assim, se as LLMs foram treinadas com todo o texto escrito do mundo, a gente tem que lembrar que o texto escrito é pouco da memória mundial. Sim. Né? Se eu não me engano, e foi o LeCun, que acabou de sair do Facebook, que falou, todo o texto escrito do mundo cabe na memória de uma criança até os 4 anos, se eu não me engano. Então, interessante.
Agora eu vou voltar para a fugida. Saindo um pouco aqui da produtividade das empresas. Essa parte conceitual eu acho tão mais interessante, cara. Voltando então aqui para a empresa, tá? Eu vejo muita gente falando do GPT, né? Mas, pô, temos Claude, temos Gemini, Llama, Mistral. Esses modelos, você acha que eles têm especificações e qualidades específicas que as empresas deveriam estar explorando cada um? Ou hoje eles são mais ou menos a mesma coisa, todos esses modelos de LLMs, cara? Para mim, eles são bem diferentes. São bem diferentes? Para mim, eles são. Então, você usaria eles para coisas diferentes dentro de uma empresa? Sim. Ah, legal. Isso é uma coisa legal. O GPT você usaria para quê? O GPT, eu acho ele muito bom para gerar artefatos. Tipo, gera uma planilha para mim, gera um Word, gera uma tabela. Gera um PPT, né? Tipo, exato. Muito bom. Ele gera o produto final para você usar. Isso. Então, nisso eu acho ele imbatível. Tá. Então, o GPT é para gerar artefatos. Artefatos. Né? Tá. O Claude, hoje é para programação. Ele é muito rápido e imbatível para programação. Para programação? Sim, para gerar código. Tá. Você gera todos esses milhares de... Não, eu estou usando tudo no Gemini. Tá, tudo porque o Gemini, aí, mais uma vez, né, cada um tem seus bias, né, ou pelo menos suas convicções, e eu acredito que o maior uso da LLM não é nem para programação, apesar de usar bastante, nem para gerar artefatos. É para gerar compreensão, para gerar understanding. Ele é melhor que o Claude, ele é melhor que o GPT. Eu estou fazendo experimentos, pegar os relatórios de empresa dos últimos 5 anos, fazer um mega prompt e tacar no Gemini. E ele lê. Eu comprei um MacBook Air com 24 GB de memória, que não é muito, né? É suficiente para rodar alguns modelos, até 14 bilhões de parâmetros, mas não tanto. E aí, por uns arquivos mais confidenciais que eu acho que eu fiz ao longo da minha vida, que eu acho que tem valor, eu estou usando o Qwen para analisar. Qwen? Chinês. Tá. E... É uma LLM chinesa? É um modelo chinês, Isso, tá. E aí eu usei nesse final de semana, funcionou muito bem. Você usa a versão gratuita dessas LLMs ou você usa a versão paga de tudo? Não, eu pago todas. Paga todas? Faz muita diferença, né? Então, o Gemini Ultra, eu estou muito feliz. Tá. Mas, por exemplo, uma Qwen? Não, Qwen é grátis. Qwen é grátis? É grátis, eu rodo no meu computador. Por isso que eu falei do computador. Sim, entendi. Eu rodo localmente. Entendi. Então você falou, né? Claude para gerar código, GPT para gerar artefato, Gemini para analisar, né? Acho que para análise de forma geral, porque ele tem um modelo DeepThink que é muito bom. Tá. Llama não usa? Eu não uso, né? Mistral? Também não. Também não. E aí, Qwen? Alguma outra que você destacaria, cara? Não, eu também uso uma versão customizada do DeepSeek, que veio num aplicativo muito legal de ter para quem quer rodar LLM confidencial no próprio computador, chama GPT for All. For é o número 4, GPT for All. E aí ele vem com vários modelos open source que você pode usar. É muito fácil. E aí ele tem a opção de você conectar numa pasta local do seu computador. Então você conversa com os seus diretórios de forma confidencial. Tá. Então Você é muito preocupado com a privacidade nesses casos, né? Em algumas coisas sim, né? Porque assim, eu tenho 20 anos de dados, né? Ao longo da minha carreira. Eu não quero jogar no LLM, por mais que digam que está protegido, eu ainda acho que tem um edge aí. Você já pensou em lançar uma newsletter, cara? Já pensei. Eu acho que você explodiria, cara. Tem uma brincadeira assim, né? A vontade é um negócio que vem e passa, né? Porque eu vejo lá, eu leio muito a newsletter da Júlia De Luca, lá do Itaú, né? Eu vejo a trabalheira que ela tem, né? E quando eu montei a minha empresa, eu vi a responsabilidade que é você ser parte do processo, né? Um processo que outras pessoas usam e o quão você tem que ser reliable. Então, como em poucos meses eu posso estar em alguma atividade que não me deu tempo de fazer com a qualidade que eu desejo, Não, que você poderia gerar uma newsletter a partir de prompts também, não poderia? Poderia. Isso em tese já está até pronto, mas... Entendeu? Eu tô falando assim, porque, de novo, eu acho que existe um grande gap, cara, porque a informação, né?
sobre as LLMs, o que tem de novo. Ela não tá, hoje eu não vi ela centralizada em nenhuma newsletter. E muita gente não conta também. Não conta, exato, né? Usa isso mais como, né, seu ativo intangível. Tem uma história engraçada disso, né? Que eu fui em agosto para uma conferência de AI que chama AI4, lá em Las Vegas, 8.000 pessoas. E um mês depois eu voltei para TED AI São Francisco. Tá. E eu falei, nossa, fui... Aí depois da conferência ainda fiquei mais 10 dias no Vale do Silício. Eu falei, pô, em um mês eu fiquei 3 semanas em Vale do Silício, São Francisco, pô, já sei tudo, né? Sei tudo é meio forte, mas tipo, tô atualizado. E aí fiquei uma semana descansando. Aí fui olhar outra semana e falei, cara, já tá obsoleto tudo. Então, consome realmente muito tempo, né? Então, assim, no último mês, basicamente, né? Acabou que eu acompanhei menos notícia e coloquei mão na massa para builds, né? Sim. Que é a forma melhor de aprender, né? Que você sabe o que dá para fazer de fato. Mas, vamos lá. Que veículo você utiliza para pegar esse tipo de informação? Onde seria legal passar aqui para o pessoal? O que você lê em geral, assim, que vale a pena? Então, tá muito pulverizado, né? Então, vou te falar o que eu tô fazendo agora. Vou anotar aqui que eu vou começar. Não, é muito mais uma receita de bolo do que os sites, né? Eu gosto muito do Substack. Substack, tá. Não é? Agora, obviamente, o Substack, você consegue ir à falência rápido no Substack, porque cada escritor cobra $40 por mês para você ler as notícias, né? Tá. Então, mais uma vez, são soluções muito customizadas, né? Eu monitoro 90 Substacks e criei um programinha para ler os 90 Substacks. E cada Substack é um cara de referência que escreve sobre... Só que na verdade Substack tem AI, tem muita coisa de mercado financeiro e de commodities também. Então, eu criei um crawler que lê o que é grátis do Substack, mas tem bastante coisa grátis. E ele lê esses 90 Substacks diariamente e resume para mim. Legal. Mas o Substack é onde... E muita coisa no Twitter, muita coisa no YouTube. Então, vou voltar aqui para a pergunta que eu ia fazer, tá? Onde você acha que o retorno sobre investimento de AI nas empresas ele é ilusório? Tem alguma área que você acha que é ilusória? Ou que você acha que vai ser mais difícil extrair resultado? Boa pergunta, né? Eu acho assim... Aí a gente pensa em empresas de tecnologia, não quer falar mal de nenhuma, né? Então, deixa eu... Mas eu acho, de forma geral... Essa parte de usar os GPTs, né, os chatbots, eu acho que é mais difícil de medir o resultado, né? Porque é quase como um iPhone, se a gente for pensar, né? Você pode usar o iPhone para se comunicar com o mundo inteiro, para ler notícias, ou pode usar para ficar scrolling em rede social. Sim. Então, o GPT por si só, eu acho ele mais difícil de medir o resultado e correndo o risco de o uso ser desvirtuado. Tá. Porque, se pensar o que o Google está fazendo com o DeepMind, né? Basicamente, é pegar o que as LLMs geram de outputs e colocar no DeepMind para ver se o objetivo foi alcançado ou não. É assim que o Google está evoluindo com o modelo. Então, para mim, é muito importante saber onde você quer chegar e qual é o KPI. Então, eu não sei realmente julgar o quanto de produtividade uma pessoa, né, um sócio, um funcionário da empresa vai ter se der o Copilot ou o GPT para ele. É muito difícil. Mas está todo mundo vendendo isso como... Exato, que é o low hanging fruit. É o low hanging fruit total. Eu arrisco a dizer que gera mais produtividade, se bem usado. Né? Tem uma intuição muito forte sobre isso, mas é difícil medir e eu não sei o quão duradouro é. Pode falar um negócio? Uma coisa que o Túlio veio aqui, ele falou, né? Que ele falou assim que uma coisa que eu marcou assim, que as LLMs têm esse potencial libertador, né? Você pega rotinas que você fazia e você pode utilizar para aquilo coisas muito mais nobres. Mas o ser humano, acho que ele tem a tendência de não usar para coisas mais nobres. Então, exato. Assim, não adianta você economizar 15%, 20% do tempo do cara e ele usar isso para ficar ele estender o cafezinho dele com a turma, né? Exato. Então, assim, é muito uma troca, assim, talvez você melhore a vida do teu funcionário, mas não necessariamente você pode aumentar a produtividade da tua empresa. Né? Exato. Aí eu estou lembrando aqui um livro famoso que eu li lá atrás, que chama Please Understand Me, que classifica as personalidades do ser humano em 16 tipos. Então, assim, é muito mais fácil para mim pegar
o chat de interação, o histórico de interação de um vendedor com um cliente e falar, ó, existem 16 tipos de cliente e faz um pitch diferenciado para cada um deles e olhar 3 meses depois se vendeu mais do que só usar o GPT. Sim. É nessa linha que eu acho que a vantagem competitiva vira duradoura. Não, então você tem que ter meio realmente assim, quase como uma prova de conceito, né? Com você ter todos os números do começo, do fim, o que você está querendo medir. E muito provavelmente quem tem que medir não é a própria pessoa que participa do experimento, tem que ser alguém de fora, né? Aí volta aquele conceito de que tem que ter alguém na empresa responsável, né, por aplicar e verificar quais são aquelas ferramentas de IA que realmente tem resultado ou não, né? E aí volta muito aos temas não sexy, vamos dizer assim, porque tudo se resume a método científico. Você cria uma hipótese, testa se a hipótese é nula ou não, e se a hipótese for verdadeira, você continua fazendo. É simples assim. Então, fala, quero, né, dividir meu sales pitch em 16 tipos e, nossa, vou falar com o Dan. O Dan é extrovertido e gosta de pensar. Então, para ele, não posso chegar num call de autoajuda. Ah, não, o outro é totalmente emotivo e tem um fomo danado. Então, tem que ligar para ele e falar, ó, tem esse negócio aqui que está acabando até hoje no final do dia. Eu acho que isso tem um potencial enorme. Com certeza. Não é da NASA. Sim. Esse diria que está no low-hanging fruit. Esse é low-hanging fruit total, né? Total, e pouca gente usando ainda. Sim. E você acha que tem setores de empresas que se beneficiam mais de IA do que outros? Então, dá para falar que, por exemplo, empresas de serviços, elas vão se beneficiar mais de IA do que uma empresa de commodities, por exemplo? Que tem processos que são, né, hard process contra os serviços que é tudo soft process, né, que poderia ser substituído facilmente. Eu estou pensando aqui. Você tem algum exemplo, algum caso? Assim, não, que você pode... eu inclusive criei um prompt para pegou as tabelas, os job cards do Brasil e dos Estados Unidos e vai um por um para ver quanto que pode reduzir headcounts, né? Eu diria que na média as empresas poderiam reduzir o headcount em 25% se fizerem reengenharia. É um negócio meio... Qualquer empresa? Não, na média. Na média. Tem, vamos lá, entre 10% e 25%. Na verdade, na média não, entre 10% e 25% com bom range. Mas assim, tem setores que você falaria, cara, é mais urgente para você do que para a empresa daquele outro setor? Se tivesse que, por exemplo, fazer eu estou pensando aqui porque varia por empresas, mas eu não vi um padrão por setor, necessariamente. Né? Agora, curiosamente, o padrão que emergiu mais para mim foi em processamento de documentos. Sim. Então, pega no mercado financeiro. Né? Eu fui rodar para um determinado banco, qual era o principal caso. Aí o primeiro caso que apareceu foi onboarding de cliente. E aí todo mundo que já precisou abrir conta sabe o drama que é. Tem o KYC, tudo. Exato. Então, se puder cortar de 2 semanas para 5 dias um onboard de cliente, o que melhora na percepção? Você pensa o seguinte, o primeiro ponto de contato de um cliente com um banco, principalmente se for um cliente mais sofisticado, é 2 a 4 semanas de troca de papelada e confusão para tudo que é lado. Sim. E já começa com o pé esquerdo, né? Já começa brigando com todo mundo porque está tudo atrasado. Tem que ter alguém lá do outro lado que tem a disciplina de pegar o documento, checar, falar funciona ou não funciona. Eu conheço bem esse negócio. Exato. Então, assim, o onboarding... Aí faz todo sentido. Faz todo sentido. Tudo que mexe com papel, Mexe com papel, relacionamento com cliente direto, com cliente de massa, alguma coisa desse tipo. Sim. Para investimento eu penso muito, né? Não vai substituir a intuição, mas entender os base rates é muito importante para mim. Então, eu vejo muito gestor, por exemplo, ter 2 ou 3 critérios favoritos para comprar uma ação. O PI tem que ser acima de X, dividend yield acima de Y. Só que o que eu faço, na verdade? Eu fiz isso para o Russell 3000. Para cada empresa, calcular qual é o threshold de cada múltiplo que triga a ação subir ou cair. Porque não é o mesmo. Para Vale, é o delta entre o EV/EBITDA passado para o futuro que mexe. Tá. Para outra empresa vai ser o crescimento. Sim. O pessoal nem vai olhar EV/EBITDA. Para outra, pode ser alguma outra coisa. Pode ser um delta macro. Pô, interessante o que você falou. Porque assim, vamos supor, você tem um setor que o que mexe o EV/EBITDA, a empresa deveria usar a AI exatamente para melhorar o EBITDA. Então, toda a parte operacional dela. Né? Isso até assusta, né? Que nem o pessoal fala que a internet vai morrer porque todo texto vai ser gerado por AI. Lembra o que eu li no Financial Times no tempo atrás, que as empresas estavam colocando robôs para ver o que mexe o transcript, para gerar o transcript do call seguinte, para enganar o robô.
Então, mas aí... Não, mas é isso, né? Mas é isso, é. Entendi, interessante. Por exemplo, se é receita, puta, o cara tem que conseguir usar AI para melhorar a receita. É isso. Então, Varia bastante. Empresa a empresa varia bastante o que faz se E o mover. que você imagina de futuro, cara? Quais são os próximos anos? O que a gente deve ver nos próximos anos? Acho que você falou de Edge AI, né, na nossa conversa. Se for de modelos menores também, porque existe uma preocupação gigantesca, né, com gastos com energia. Sim. A gente falou de mercado futuro de prompt. O que você acha que serão os próximos anos que a gente deve enxergar? O que eu penso, assim, se fossem tentar vender a TED de AI para mim e eu tive uns, vamos dizer assim, chefes ou sócios bem exigentes na argumentação, eu ia me amarrar em 3 axiomas, vou dizer assim. Tá. O primeiro é que em 2 a 3 anos, vamos dizer 2 anos e meio, a capacidade global de data center vai dobrar. Então, se pegar o data center que a Microsoft acabou de inaugurar, que tem até um vídeo no YouTube com o Dylan Patel mostrando, esse data center que ela acabou de inaugurar é toda a capacidade do Azure 2 anos atrás. Então, assim, o que está vindo de capacidade de gerar flops, vamos dizer assim, né? A capacidade computacional que está vindo é boçal. Não tem palavras para dizer. Tá. Então, essa é a primeira coisa para guardar. A segunda mensagem... São os hyperscalers, né? A segunda mensagem muito importante é que o custo dos modelos cai 90% ao ano. Isso, obviamente, nos últimos 3 anos, né? Que é o custo energético no final. Não, o custo para você usar. Para você usar. Tá. Então, a questão é a seguinte, a qualidade melhora tanto também e os usos são tantos que não necessariamente sua conta vai cair, porque você vai usar cada vez mais. Sim. Só que o que é proibitivo fazer hoje... Eu vou dar um exemplo. Outro dia eu fui tentar gerar uma persona e mandei um prompt para a LM de 5 milhões de tokens. A minha sorte é que não processou, porque eu fazia a conta no Gemini 3, 5 milhões de tokens ia custar $70. Aí não processou. Nossa, eu fiquei aliviado. Né? Aí eu peguei 5 milhões de tokens, joguei no chat do Gemini e ele processou de graça. De graça não, nos $200 que eu pago por mês. Tá. Então tem que tomar cuidado com como você usa. Só que é o seguinte, cai 90% ao ano, e aí eu fiz um estudo aí no último mês, né, com um mix of experts e com o roadmap que está traçado, eu tenho uma convicção grande que isso continua acontecendo nos próximos 3 anos. Tá. E tem a terceira mensagem que eu citei mais cedo, né? A nível de tarefa, e eu estou falando da época do GPT-4, os estudos, a mediana das palestras da conferência AI4 de agosto mostrava que uma tarefa que era feita com AI tinha 55% mais de produtividade com 30% menos de custo. Veio daí que vem esse número. Sim, eu peguei os 114... 55 com 30% de custo eu peguei 114 transcripts do YouTube e coloquei no notebook LM para fazer a conta. Tá. Então, esses 3 são observáveis, seja por roadmap, seja porque são fatos. Tá. Quando você combina esses 3, ganho de produtividade, com o que vem de flops, com o custo de LLM, os ingredientes são muito bons para ganho de produtividade. E se pega uma fórmula que a gente usa no mercado financeiro para calcular a quantos múltiplos do patrimônio líquido uma empresa devia negociar, se eu consigo aumentar o retorno sobre patrimônio líquido, o ROI de uma empresa de 5% para 10%, assumindo 2% de crescimento, a empresa deveria valer 3 vezes mais por o ROI ter ido de 5% para 10%. Então, o endgame, para mim, obviamente, começa com hyperscalers, mas o endgame é as empresas que conseguirem... Se beneficiarem, né? As empresas conseguirem fazer essa reengenharia valerem 3 vezes mais. E eu diria que, de certa forma, é o play da 3G com esteroides. Porque... Corte de... eu que vi isso lá atrás, né? Eu lembro, década de 90, quando a Ambev ou as empresas, a 3G, não tinham os cubículos. Todo mundo trabalha em open floor, não tem privacidade. Sim. E virou padrão. Tinha empresas, né? Quando era seu site que eu ligava, tinha 12 pessoas na área de RI. Tá. Na Ambev, pelo menos quando eu fui cobrir, tinha uma pessoa.
Eu falei, pô, tem uma só, por que não tem 2, 3? Não, se eu não tiver, deixa no voicemail que eu retorno. Entendi. Por que precisa ter 20 pessoas? A Apple também tem a área financeira da Apple, não estou com medo de cabeça aqui, mas é tipo 8 pessoas, 10 pessoas, é super enxuta, CFO. Porque terceiriza, usa o banco. Mas o resto são agentes ou são agentes de... Não, é processo, né? É processo. Ah. Só que pensa que uma pessoa que você substitua por um AI, e eu acredito que, na verdade, você devia usar, não devia substituir pessoas, né? Você devia usar essa produtividade para crescer mais, que é o approach mais inteligente, mas pensa que a partir do momento que você faz uma reengenharia, mas a LLM fica 90% mais barata todo ano, é como se estivesse melhorando o processo, mas contratando ganho de produtividade. Sim. Então, é muito... A própria redução de custo da LLM vai ser o ganho de produtividade. Vai Exato. ser o ganho, né? Exato. Só que tem um estudo, até do Eric Bryn-Johnson, lá de Stanford, que é quem mais entende de reengenharia e de temas digitais, do Stanford Digital Lab, que ele fala do J-Curve de novas tecnologias de uso generalizado. Os primeiros 3, 4 anos você não vê o ganho de produtividade nas estatísticas, porque você está tendo custo de mudar processo, custo de emissão, custo de infraestrutura, custo de mudar layout. É muito difícil ver isso nos, diria, 4, 5 anos até, primeiros anos numa nova tecnologia. Tá? Então, nos primeiros 4, 5 anos, você subestima o ganho de produtividade. E depois do ano, vamos dizer, 5 até o 20, aqui eu subestimo, aqui eu superestimo o ganho de produtividade. Tá? Então, tem esse paper legal, depois você coloca aí no site, porque agora a gente está vendo problema com energia, problema com preço de cobre, preço de prata, com... A estatística que está vendo hoje de manhã, né? Em 2024, data center correspondia por 4,4% da eletricidade dos Estados Unidos. Para 2028, as projeções variam de 6,7% a 12%. Então, a gente está com um gargalo para tudo que é lado. Fora entender o que está acontecendo e fora que os agentes, até recentemente, ou atuais, não tenho usado tanto agente, porque o programa é os meus, são uma porcaria. Só que isso vai se resolver em 1 ou 2 anos. Então, de certa forma, a gente tem esse dilema, né? A gente está numa mão no forno, outra no freezer, de fazer todas as contas para frente e saber desse aumento de ganho de produtividade, potencial de ganho de dinheiro, maior geração de riqueza da história, mas ao mesmo tempo saber que o curto prazo ainda tem bastante desafio. Sim, entendi. Rodrigo, a gente está terminando aqui. Eu acho que seria legal você vender um pouco o teu peixe, né? Você está querendo desenvolver projeto para empresas, né, que queiram ganhar produtividade com IA com base em todo o teu conhecimento, né? Se você puder falar 1 minutinho sobre isso, seria bem legal. Não, maravilha, né? Eu tenho focado mais nessa parte de investimentos, mercado financeiro, que é a minha praia, né? Estou com bastante proposta de consultoria, né? De ajudar. Mas mais mercado financeiro hoje? Então, eu estou pensando ainda. Tem empresa também da economia real, né? E também tem a possibilidade de estar voltando para o mundo corporativo. Então, eu estava conversando com a minha mulher hoje cedo, né? A gente vai tirar férias aí em janeiro, né? E aí, voltando em fevereiro, eu volto com as novidades. Não posso falar muito ainda não, mas estou com umas conversas boas aí acontecendo. Mas qualquer ouvinte aqui do chat, fique à vontade de me procurar, que terei o maior prazer de ajudar. Né? Show de bola, Rodrigo. Obrigado pela tua participação. E você que quer conversar com o Rodrigo, entre em contato com a gente, que a gente coloca você em contato com o Rodrigo também. E eu queria agradecer aí a audiência de vocês todos. Até o próximo Alavancados.